já movidos de amor, nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempiterna. Ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, 24 de dezembro, véspera do Natal. Nós estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos que temos recebido das suas boas e dadivosas mãos. Mas a bênção maior foi o nascimento do seu Filho Jesus, a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos alegres porque mais um ano comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrirmos as Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 2. Vamos ler os 20 primeiros versículos deste capítulo. Lucas 2, de 1 a 20. Diz assim as Escrituras Sagradas: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Oremos. Pai de amor, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos, ó Pai amado. Tu és o nosso Deus, o único Deus. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Em ti, ó Pai, nós vivemos e nos movemos e existimos. E sem ti, ó Pai, nós não somos nada. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe a adoração que fazemos a ti, Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nosso louvor que sai de lábios impuros, corações impuros, mas lavados, regenerados, transformados pelo precioso sangue do teu Filho Jesus. E é pelo sangue do teu Filho que ousamos nos aproximar da presença do Senhor, para alcançarmos a graça que tanto necessitamos. Não somos merecedores de nada, Pai. Tudo que vem das tuas mãos são graça e misericórdia. Agora, quando vamos meditar na tua palavra, Pai, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença. Edifica, Pai, o nosso coração, a nossa vida, para que possamos falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. É redundante dizermos que estamos vivendo dias difíceis. Todos dizem a mesma coisa. Todos. Independente da profissão, independente da classe social, independente da raça, da cor da pele, do credo, todos têm a mesma conclusão. Estamos vivendo dias difíceis. O aumento do número de casos de Covid nos últimos dias ameaça as tão tradicionais comemorações de final de ano, o Natal e o Réveillon. Em alguns estados, como por exemplo São Paulo, o governador já estuda a possibilidade de publicar um decreto proibindo as festividades em clubes, casas noturnas, salão de festas, e já sinaliza, inclusive, que nas residências também estão proibidas comemorações
com um número de pessoas maior do que 10. Vejam, até na nossa própria casa, eles querem entrar e determinar o nosso comportamento. Isso me assusta muito, queridos. Mas, ao mesmo tempo, eu ouso dizer que não assusta. Porque há algum tempo nós já temos falado que algumas coisas, principalmente o Natal, por exemplo, já não tem mais o mesmo significado para as famílias. A Páscoa e outras festividades do nosso calendário litúrgico parece que perderam o sentido, o significado. Mas nessa época do ano, mesmo aqueles que dizem não crer em Jesus, de alguma forma aproveitam esse tempo para trocar presentes, para reuniões festivas, para comemoração de amigo secreto e outras manifestações de amizade entre eles. E a conclusão que se chega é que os valores dessa sociedade pós-moderna realmente estão trocados, ou, para usar uma palavra que os filósofos utilizam, estão desconstruídos, são valores desconstruídos pela pós-modernidade. O texto que nós lemos para a nossa meditação relata os acontecimentos do primeiro Natal. O evangelista Lucas, um médico, historiador, ele faz uma pesquisa minuciosa e ele escreve o seu evangelho de forma cronológica, ou pelo menos tenta ser o mais fiel à cronologia dos acontecimentos, e ele inicia o seu evangelho com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto rico em seu significado e fiel aos acontecimentos. O nascimento de qualquer criança é algo extraordinário, pois traz à existência uma alma que jamais morrerá. Mas o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi algo mais extraordinário ainda. As bênçãos que esse nascimento trouxeram ao mundo são muitas, mas uma delas merece ser destacada. Jesus abriu aos homens a porta para a vida eterna com Deus. Lucas, como eu já disse, é um historiador fantástico. Ele nos dá todas as pistas sobre a época, o lugar e os acontecimentos que marcaram esse nascimento tão singular. É interessante que ele coloca diante de nós César Augusto, o imperador, Quirino, governador da Síria, e nos coloca ali, primeiramente na Galileia, depois em Belém, onde Jesus nasceu. Ao lermos o Evangelho de Lucas, nosso coração deve sentir-se motivado e confortado quando percebemos que Deus exerce o seu governo providencial no mundo de forma ordinária e de forma extraordinária. O nascimento de Jesus foi registrado para que em todo o tempo se lembrasse do porquê desta comemoração tão bela e tão significativa para a cristandade que nós chamamos de Natal. O nosso Natal hoje, infelizmente, é muito diferente do primeiro Natal. O nosso Natal hoje é o Natal dos valores desconstruídos ou dos valores trocados. Porque nós observamos algumas coisas. Primeiro, nós observamos que hoje nós temos trocado a adoração pela simonia. Já eu explico esse termo. Vejam como Lucas registra. Havia, versículo 8 do capítulo 2, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Subitamente aparece um anjo dos céus. E Lucas diz que a glória
do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. Depois de conversarem com os pastores, foi dada então as diretrizes de onde estava o menino, e subitamente aparece uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. E o canto dos anjos é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Adoração. Os anjos adoraram a Deus pelo nascimento do Messias. Os anjos, juntamente com os pastores, expressaram a adoração a Deus pela encarnação do Verbo, Jesus. Então vejam, nos primeiros dias do nosso Senhor Jesus aqui na terra, nós vemos esses acontecimentos. Anjos adorando a Deus, pastores indo até onde Jesus estava e ali na manjedoura adorando o recém-nascido, magos que vieram de uma terra distante trazendo presentes e adorando o recém-nascido. Então nós vemos que nos primeiros dias do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo houve adoração, louvor, gratidão, manifestações do reconhecimento da grandeza, da majestade e da soberania de Deus que providencialmente atua na história da humanidade, reconciliando consigo mesmo o homem pelo seu Filho. Infelizmente hoje não é mais assim, queridos. Lamentavelmente a grande maioria das pessoas vai à igreja não para adorarem o Senhor Jesus Cristo. Tem outra motivação no coração que não seja a verdadeira adoração. E nem no Natal nós percebemos esse sentimento no coração das pessoas, quanto mais no restante do ano. O Natal deixou de ser para a cristandade um dia de adoração, para se tornar um período de lucro fácil. As pessoas não se preocupam mais em estarem juntas no Natal, na igreja, adorando ao Senhor. As cantatas de Natal raramente acontecem. E quando acontecem, são coisas rápidas, porque as pessoas precisam voltar para casa para se reunirem com amigos que não professam a mesma fé, com parentes. As velhas práticas de encenação de uma peça natalina onde se retratava o nascimento do Senhor Jesus, onde se mostrava visualmente a encarnação do Verbo, ainda que de forma simples, às vezes, num teatro, sem atores profissionais, mas atores amadores, retratando ali o nascimento do Messias, há muitos se perderam no tempo. Natal deixou de ser um dia de adoração para ser um dia como outro qualquer na vida das pessoas. Não só o comércio, mas também a igreja busca de alguma forma recuperar rendimentos perdidos no decorrer dos anos. Vai-se à igreja para fazer negócio com as coisas sagradas, negócio com Deus. E é isso que se chama simonia. Quando eu disse que o Natal de hoje é o Natal dos valores desconstruídos ou trocados, porque a verdadeira adoração é trocada pela simonia. Simonia é o termo correto para utilizarmos hoje pelo que as pessoas fazem com a igreja. Simonia é o comércio das coisas sagradas. O termo simonia vem lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. De Simão, o mágico. Lucas, que escreveu também o livro de Atos, retrata ali no capítulo 8 o que aconteceu.
Ele diz assim no versículo 5: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados com o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Esse termo simonia foi utilizado no decorrer da história do cristianismo. Nós vamos ver em vários momentos da história do cristianismo negócios feitos pela igreja. E a semelhança de Simão, as pessoas hoje vão à igreja não para adorarem verdadeiramente o Senhor, Criador de todas as coisas, mas elas vão à igreja por causa do poder do Espírito Santo, por causa do lucro fácil, por causa da bênção, por causa da cura, por causa de alguma manifestação, de um êxtase, de um arrebatamento, de algo que está apenas na esfera psicológica e não em busca de uma mudança, de um nascimento novo, de uma transformação, da verdadeira adoração. A isso se chama simonia. É a barganha, o negócio com as coisas espirituais. Hoje não se vai a uma reunião com o verdadeiro sentido de adoração. Eu vou à igreja para adorar ao Senhor. Mas disse: eu vou à igreja porque eu preciso de uma bênção. Quantas vezes eu recebo pessoas na porta dizendo: pastor, eu vim aqui hoje em busca da bênção de Deus para a minha vida. Pastor, eu vou à igreja domingo porque eu quero uma bênção. Isso é fazer barganha com Deus, isso é fazer negócio com Deus. Observamos que o poder é muito mais procurado do que a integridade de vida, do que a transformação de vida. O poder é mais buscado do que a santidade de vida. A igreja, para muitas pessoas, não passa de uma agência bancária espiritual, onde você chega na reunião, especialmente no domingo, preenche um cheque espiritual e saca quantas bênçãos você precisa para a semana, ou até bênçãos ilimitadas. Mas nenhum compromisso com os valores espirituais pregados nas Escrituras Sagradas. Mudança de vida. Pessoas com comportamentos escandalosos,
mentiras, falsidades, adultério, promiscuidade, namoros impuros, casamentos tumultuados. Nenhum compromisso com a transformação de vida, com a adoração, quando nós sabemos quem é Deus, queridos. E quando nós adoramos o Deus verdadeiro, alguma coisa muda no nosso interior. O nosso comportamento exterior muda, porque houve uma mudança no interior. A adoração tem a capacidade de transformar a nossa vida. A verdadeira adoração, ela transforma primeiramente a vida do adorador. Mas o Natal que estamos vivendo hoje também pode ser caracterizado como o Natal dos valores trocados ou desconstruídos, porque nós temos trocado a gratidão pela prosperidade. Lucas registra no texto que lemos, a partir do versículo 15, o que aconteceu depois que os anjos se ausentaram. Ele diz assim: ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E no versículo 20 diz assim: voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Gratidão. Eles louvaram a Deus, louvavam a Deus. Eles eram gratos a Deus por tudo o que aconteceu. Eles tinham nos seus lábios uma palavra de louvor, de gratidão. Eles divulgaram o que lhes fora anunciado pelos anjos e depois eles divulgaram o que eles viram com seus próprios olhos. Mas é interessante como as coisas acontecem hoje na vida da igreja, queridos. A igreja tem se transformado num belo clube social, onde as pessoas se reúnem uma vez por semana. Não há mais o compromisso de reunirem semanalmente, como no passado. A grande maioria das pessoas dizem que é falta de tempo, mas acham tempo para tantas coisas, menos para se reunirem como igreja. Reúne-se uma vez por semana, canta-se muito, pula-se muito, celebra-se muito, mas há pouca gratidão no coração. O reverendo Michael Horton, no seu livro O Cristão e a Cultura, afirma que muito da música evangélica é composta por músicos profissionais mal sucedidos em suas carreiras seculares e que fizeram opção pela música evangélica a troco da popularidade alcançada rapidamente no meio do povo evangélico. Na realidade é isso mesmo que nós presenciamos em muitas das igrejas. Muita celebração, pouco quebrantamento. Músicos profissionais que se dizem levitas e que vivem da música e que cobram altos cachês para visitarem igrejas, para cantarem nas igrejas, e que se as igrejas não pagarem antecipadamente, eles não vão. Tem uma lista de exigências, só ficam em hotéis 5 estrelas, não ficam na casa dos crentes. Termina a apresentação, eles saem. Tem que ter um carro sempre pronto para levá-los para onde eles quiserem. Só viajam de avião, porque não podem se cansar, e etc, etc, etc. Entretenimento. É isso que eles promovem. Muita festa, pouco arrependimento. A igreja se reúne para pedir. Pouca gratidão. Muitas pessoas que enchem
as igrejas hoje, queridos, vivem também a semelhança da grande maioria desses músicos evangélicos. Perderam de vista o verdadeiro sentido da gratidão. Perderam de vista o verdadeiro sentido da gratidão ao Senhor. Ao invés de agradecerem pelo que já alcançarem, continuam vindo à igreja em busca de mais, em busca de prosperidade. Prosperidade material e não prosperidade espiritual. Bênçãos materiais e não bênçãos espirituais. São pessoas que nunca estão contentes com o que já têm, sempre querem mais. Buscam a Deus não com um coração agradecido, mas com um pedido nos lábios a cada momento de encontro, a cada culto, a cada presença na igreja. Será que nós já paramos quantas vezes realmente nós entramos na presença de Deus para agradecer, para louvar, para adorar, ao invés de pedir? Quantas vezes nós agradecemos pelas bênçãos recebidas? Aliás, eu faço uma outra pergunta. Quantas bênçãos você recebeu esse ano que está terminando? Posso listar algumas? O lar, a família, o alimento, o vestuário, o trabalho, os amigos. Quantas vezes você foi e voltou para o trabalho, para o lazer? Foi e voltou guardado e protegido pela providência de Deus? Você agradeceu todas as vezes? Quando você entra no seu carro para sair, antes de girar a chave na ignição, você agradece a Deus? E quando você volta e estaciona o seu carro na garagem, você voltou em segurança, desliga o carro antes de sair do carro, você agradece a Deus? Porque Ele te deu uma viagem tranquila, segura, o ir e vir protegido? Queridos, prosperidade nem sempre é sinal da bênção de Deus na nossa vida. Precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ter um coração agradecido. Buscar a Deus em gratidão e não buscar a Deus pela bênção, pela prosperidade, pelos bens que Ele pode nos dar. Terceira coisa que eu vejo, queridos, nesse Natal, dos valores desconstruídos ou trocados, é que nós temos trocado o valor do ser pela importância do ter. Lamentavelmente, a igreja copia a sociedade. Quando nós olhamos a sociedade lá fora, nós vemos que a sociedade valoriza as pessoas pelo que elas têm. Por exemplo, a sociedade valoriza as pessoas pelo carro que elas têm, pela roupa de grife que ela usa, pelo tamanho da casa ou do apartamento. Pelos restaurantes que a pessoa frequenta. Até pela água, pela marca da água mineral que a pessoa bebe. Então a sociedade lá fora, ela valoriza as pessoas pelo que elas têm. Lamentavelmente, a igreja tem assimilado esse valor empobrecido. É interessante pensarmos nisso, querido, mas isso acontece na grande maioria das nossas igrejas. Essa troca que a sociedade faz de valorizar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são, já adentrou as portas das nossas igrejas. E muitas vezes nós somos seletivos na igreja. Verdade. Verdade, queridos.
inconsciente ou conscientemente, nós fazemos aquilo que a sociedade pratica. Vou repetir. Na sociedade pós-moderna, o que determina o seu valor diante das pessoas é a quantidade de zeros que você tem na conta bancária, é a marca do seu carro, é a grife da sua roupa, é o tamanho da sua casa, e etc. Esses valores empobrecidos. E, lamentavelmente, nós também assimilamos isso. O reverendo Elias Medeiros, que foi nosso professor no seminário na década de 1980, em uma das suas aulas na matéria evangelização, lá em Recife, no nosso seminário, ele disse assim, vejam, 1981, ele disse assim, hoje nós estamos invertendo ou trocando os valores. A Bíblia ensina que devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Mas hoje, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Percebem, queridos irmãos, queridas irmãs? Há quase 40 anos atrás, o nosso mestre, nosso professor já constatava essa mudança na sociedade. Mas não é a verdade, queridos? Não é a mais pura verdade? Hoje, quando nós nos encontramos, e a grande maioria de nós nos encontramos apenas no domingo na igreja, né? Nós olhamos uns para os outros e nós temos a mania de dizer, como eu gosto de você. O verbo gostar não está nas Escrituras Sagradas. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Aliás, ele está assim. Ele é utilizado lá em lá em 1 João, quando João fala de alguém que gostava de exercer a primazia, ou seja, sentido negativo. É a única vez que esse verbo aparece nas Escrituras. No mais, a Escritura trata as pessoas pelo verbo amar. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu amigo, eu amo o meu próximo. Ao invés de dizermos para as pessoas que nós gostamos delas, nós devíamos dizer, nós as amamos. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Porque o amor é a característica principal do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, eu olho a sua santidade, eu olho a forma como ele tratava as pessoas, eu olho o seu ministério, mas o que mais me chama a atenção no nosso Senhor Jesus Cristo é a sua capacidade de amar as pessoas. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto nesse tópico. Será que não é a mais pura verdade que essa troca do valor das pessoas, do ser pelo ter, não tem verdadeiramente acontecido nos nossos dias? Mas novamente eu digo, isso não é novo. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos advertiu. Quando ele escreve a sua carta no 2º capítulo, ele diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, entrar também algum pobre andrajoso e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Tiago trata a acepção de pessoa como perversos pensamentos. Ele diz que quando nós fazemos acepção de pessoa, nós já tornamos juízes do nosso próximo, tomados, ou seja, juízo esse feito única e exclusivamente por um perverso pensamento. Portanto, queridos irmãos e irmãs, precisamos urgentemente reverter esse quadro, pois o que importa é o que temos dentro de nós.
O que importa é o que está no nosso coração, não é o nosso exterior. A beleza física acaba. As roupas, não importa se são de grife ou não, com o tempo elas se acabam e você precisa comprar outras. O carro só tem valor até perder o cheiro de carro novo. E assim são as coisas. As pessoas não, queridas. As pessoas precisam ser olhadas a partir da perspectiva de que elas têm alguma coisa no seu interior. Elas têm o Espírito Santo de Deus no seu interior. O que conta é o interior das pessoas. O pastor Guilherme Kerr Neto, pastor batista, escreveu uma música gravada pelos Vencedores por Cristo, um grupo musical que fez sucesso nas décadas de 1970 até 1990, que retrata com fidelidade esse comportamento tolo das pessoas. A letra da música diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado até mesmo dentro de uma lotação. Veja o contraste. Curtindo a si mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Você pode ser um homem rico, ou você pode ser um homem pobre. E ele continua: mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Porque que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Percebem, queridos, a profundidade dessa letra? Não importa quem você seja. Se você é um homem rico, que tem uma casa rica, luxuosa, carro do último tipo, ou anda numa lotação, pega ônibus, não importa. O que importa é o que você tem dentro de você. A paz que você tem dentro de você. O amor que você tem dentro de você. A segurança que você tem dentro de você. E eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que paz, amor, alegria, segurança não são sentimentos. As pessoas tratam isso como sentimento. Não são sentimento. Amor, paz, alegria, segurança, tranquilidade, bênção, prosperidade, tudo se resume numa única pessoa: Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é a razão do Natal. O que nós precisamos, queridos irmãos, queridas irmãs, é de Jesus, de mais nada. A lógica do reino de Deus é diferente. Jesus ensinou isso lá em Mateus. Ele diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que Jesus está mostrando aqui, queridos, é que no reino você vale pelo que você é, pelo que você tem no seu interior, pelo que você tem no seu coração, pelo que você tem dentro de você, não pelo que você tem exteriormente. Você vale pelo que você é. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que temos no nosso coração é Jesus. E é Ele que faz a diferença. Valemos não pelo que temos, mas pelo que nós somos. Somos pessoas novas, transformadas. Você já tem Jesus no coração? Você já tem Jesus no coração? Jesus tem sido a razão da sua vida, da sua existência, do seu mover, do seu existir?
Neste Natal você já parou para pensar se Jesus realmente é a razão da sua vida, da sua existência? Jesus é a razão do Natal. O Natal só existe por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse encarnado, se Jesus não tivesse nascido no tempo e no espaço, nós não teríamos Natal. O Natal só existe por causa de Jesus. Você já tem Jesus no coração? Querido irmão, querida irmã, que esse Natal seja um Natal diferente na nossa vida. Que a verdadeira adoração, que a verdadeira gratidão, que os verdadeiros valores do reino de Deus sejam por nós descobertos e vivenciados. Que Deus nos abençoe ricamente nesse Natal. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, você não precisa de nada desse mundo. Você não vai levar nada desse mundo. Até porque caixão não tem gaveta. Tudo que você tem, tudo que você construiu, fica. Eclesiastes diz que tudo que a geração constrói é para que a geração que vem depois, que não trabalhou, gaste. Mas tem uma coisa que você leva desse mundo: Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Você só precisa de Jesus e de mais nada. Pai amado, que meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo, me vendo nesta manhã, nesta noite, neste dia, não importa a hora que ela está vendo essa mensagem, mas que ela seja, Senhor Deus, impactada pela realidade de Jesus e pela necessidade de Jesus na sua vida. Transforma, Senhor Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã que está me vendo, que está me ouvindo. Que Jesus nasça verdadeiramente no coração de todos nós, Pai. Que Ele traga sentido, que Ele traga significado, que Ele traga razão para a nossa existência, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Muda o nosso coração. Tira de nós esse coração de pedra, endurecido pelo pecado. Dá-nos um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que vibra, um coração que sente a realidade espiritual e que almeja viver para o louvor da glória do Senhor. Pai, nós nada levaremos desse mundo em termos de coisas materiais. Por isso, Pai, entra na nossa vida, muda o nosso coração. Nós te pedimos, Pai, que esse Natal seja um Natal diferente na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e insondável do nosso Deus e Pai, que as ternas e constantes consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus amigos, sobre todo o povo de Deus, até o dia glorioso do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, vai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos leem.
Jesus, nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede um menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, nasce Jesus.